Muito bom dia, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a esta audiência aqui no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, neste grupo de trabalho. Temos connosco o Sr. Presidente da Direção, Jorge Pisco, da Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas, e a assessora Sandra Laranjeiro. Temos também connosco representantes, a deputada Paula Margarido, do PSD, o deputado Miguel Cabrita, do PS, a deputada Cristina Patrícia, do Partido Socialista, o João do Partido Chega, e Armando do Partido Chega, e o deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Vamos dar início a esta audiência. Tem uma intervenção inicial vossa, da entidade que nos visita, durante 10 minutos, até 10 minutos, e depois terá uma ronda pelos partidos políticos, 5 minutos, cada grupo, cada partido parlamentar aqui, cada grupo parlamentar aqui representado. Sem mais demoras, e depois tem uma intervenção final. Sem mais demora, dávamos a palavra à Confederação Portuguesa de Micro e Pequenas e Médias Empresas para uma intervenção inicial de 10 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito bom dia. Sr. Presidente e Srs. deputados, a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, ao solicitar esta comissão, esta audição, com caráter de urgência, teve como objetivo fazer uma apresentação circunstanciada da irregularidade que a seguir explanamos, que, a nosso ver, se impõe corrigir. A CPPME tem nas sucessivas legislaturas, ao abrigo da linha E do artigo 3º da Lei nº 108/91, de 17 de agosto, apresentado a sua candidatura a membro do plenário do Conselho Económico e Social, enquanto estrutura confederativa nacional representativa das micro, pequenas e médias empresários. Reunindo as condições inerentes à candidatura nos termos e para os efeitos estipulados no número 4º do artigo 4º da referida lei, fomos convocados e participámos nas reuniões das entidades candidatas à categoria de organizações empresariais ao Conselho Económico e Social para que se tentasse chegar a uma decisão consensual quanto à ocupação do lugar a que nos candidatámos. Note-se que, sendo 8 os lugares disponíveis em 2021, foram admitidas 5 candidaturas e em 2023 foram admitidas 6, no presente ano foram admitidas 7 candidaturas. Porém, por impedimento das confederações empresariais que já fazem parte do Conselho Permanente, CIP, CCP, CAP e CTP, que pretendem ficar com a totalidade dos lugares 8, nunca foi possível chegar a um consenso, dado que, embora o número de candidatos admitidos pelo SES como elegíveis, estes lugares seja inferior ao número de lugares disponíveis, as confederações que já fazem parte do Conselho Permanente bloquearam a admissão da CPPME e dos restantes candidatos. Na atual legislatura, o prazo de candidatura terminou no dia 3 de setembro, tendo ocorrido a reunião dos candidatos no passado dia 19 do mesmo mês. Para os 8 lugares que cabem às organizações empresariais, candidataram-se 7 confederações, nomeadamente a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CCP, a Confederação Empresarial de Portugal, CIP, Confederação do Turismo de Portugal, CTP, Confederação dos Agricultores de Portugal, CAP, Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, CPPME, Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, CPCI, Confederação Nacional da Educação e Formação, CNEF. Nessa reunião, a CPPME defendeu que, sendo 7 as candidaturas para os 8 lugares efetivos, deveriam ser admitidos os 7 candidatos, propondo que o lugar vacante fosse preenchido em rotatividade pelos 4 representantes já presentes na Comissão Permanente de Concertação Social. Uma vez mais, não se registrou consenso. As 4 confederações mantiveram a suposição de ficar com a totalidade dos lugares em duplicado, tendo a CIP disponibilizado de forma rotativa um dos seus 2 lugares à CPCI, Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, à semelhança do que tem feito nos mandatos anteriores. Com esta posição, a CPPME voltou a ser discriminada pelas confederações empresariais com assento permanente, que, de forma ilegal, duplicaram a sua representação e impediram a CPPME e outros candidatos de participar no respectivo Conselho, contrariando o espírito do legislador, que seguramente não pretendeu atribuir-lhes tal prerrogativa. Sr. Presidente e Srs. Deputados, sobre esta segregação ilegal, temos sistematicamente alertado os sucessivos presidentes do Conselho Económico e Social e apelado ao plenário, porém, têm aqueles dado cobertura sistemática às propostas das 4 confederações, responsabilizando a Assembleia da República pelo enquadramento legal.
Neste âmbito, relativamente aos 2 últimos mandatos e tendo por base os argumentos já apresentados, a CPPME interpôs no Tribunal Administrativo dos Círculos de Lisboa e de Almada ações administrativas de anulação da deliberação que ainda correm os seus trâmites. Destes factos, temos sistematicamente dado conhecimento à Assembleia da República por via dos grupos parlamentares nas reuniões que temos com os senhores deputados e da sua Presidência, bem como a Sua Excelência o Presidente da República, o qual, ao condecorar a CPPME com as insígnias de membro honorário da Ordem de Mérito, salientou na sua intervenção o reconhecimento da importância do seu papel, bem como a necessidade de que venha a ser atribuído às micro, pequenas e médias empresas o lugar a que têm direito no Conselho Económico e Social, o que se espera seja respeitado pelos presentes. Considerando que este mandato tem de, obrigatoriamente, terminar com esta arbitrariedade, entendemos que deveríamos solicitar audiências a Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia da República e à Primeira Comissão, a qual se dignou informar que o assunto era da responsabilidade desta Comissão, a audiência que o Sr. Vice-Presidente teve lugar no dia 8 de outubro pretérito passado. Sr. Presidente e Srs. Deputados, a CPPME considera que tem de ser revertida a decisão das confederações com assento permanente e admitida a CPPME ao lugar a que se candidatou, pois é o que melhor serve a lei e a missão que vinculam o SES e, por consequência, a economia portuguesa, dado que o SES é o local por excelência à luz da nossa lei fundamental, onde devem estar representadas as entidades representativas do tecido económico e empresarial, e a CPPME é a voz ativa daqueles que representam cerca de 90% do tecido económico e empresarial, os micro e pequenos empresários. Nestes termos, roga-se que Vossas Excelências recomendem ao Presidente da SES a considerar a CPPME a ocupar um dos lugares do SES, na categoria prevista na linha E do número 1 do artigo 3º da Lei 108/91, 17 de agosto, respeitando plenamente o que está estipulado na Lei 108/91, assim como o princípio da representatividade e igualdade relativamente aos demais candidatos. Estamos à disposição dos Srs. Deputados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E passava agora a palavra aos partidos políticos aqui representados, começando pela deputada Paula Margarido, do PSD. Faz favor. Sr. Presidente, Sr. Coordenador, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, Dr. Jorge Pisco, bem como também a sua assessora, a doutora Sandra, assessora da Confederação, Sandra Laranjeiro, os nossos mais respeitosos cumprimentos, agradecendo efetivamente a diligência que efetuaram junto deste grupo de trabalho ao solicitarem uma audiência para os fins aqui devidamente vertidos pelo Sr. Presidente da Confederação, da Direção da Confederação. Dizer-lhe, antes do mais, em nome do grupo parlamentar do PSD, que nos parece a nós que efetivamente a competência aqui desta 10ª Comissão e da Assembleia da República é efetivamente inexistente, porque a competência está vertida na lei, quanto ao assunto que aqui nos traz, na Lei 108/91 de 17 de agosto, ou seja, integram efetivamente o plenário, as associações, confederações que o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social entende de acordo com o critério da maior representatividade ao escutado que é o respectivo Conselho Coordenador. Dito isto, e como o Sr. Presidente da Direção bem o já referiu, a considerar que de facto foi preterida alguma legalidade, resta então à Confederação, junto aos órgãos jurisdicionais e, portanto, dos tribunais, impugnar aquela deliberação. Quanto a nós, a Assembleia da República e também os grupos parlamentares, cumpre-nos receber, e porque isto é uma lei já a Lei 108/91 de 1991, com a última alteração em 2017, quanto a nós, cumpre-nos receber todas as vossas sugestões no que respeita a alguma eventual alteração desta lei da concertação quanto aos critérios a adotar, porque nos parece a nós que, efetivamente, o Sr. Presidente do Conselho de Concertação Social terá cumprido com o critério da maior representatividade. Parece-nos a nós. Não queremos admitir como possível que, efetivamente, estejam aqui a ser cometidas quaisquer ilegalidades. Ainda assim, o Sr. Presidente, e bem, da Direção fez o que tinha a fazer ao considerar que, de facto, não estavam ali vertidos os critérios da legalidade, impugnou. Quanto a nós, volto a repetir, agradecemos a vossa iniciativa, mas também sugeriríamos que nos apresentassem eventuais alterações à lei para que então possamos fazer as diligências que consideramos importantes nesta sede. Mais uma vez, muito obrigada e creio que estaremos sempre ao dispor. Muito obrigado, Sra. Deputada. E dava agora a palavra ao deputado do Partido Socialista, deputado Miguel Cabrita. Faz favor. Muito obrigado.
Começo por cumprimentar todos os presentes, cumprimentar os representantes da CPPME, agradecer também em nome do Grupo de Trabalho e, na verdade, em nome da Assembleia da República e da 10ª Comissão, esta exposição que nos trazem e, desde logo, salientando o papel que as pequenas e médias empresas têm em Portugal e que a Confederação, ao longo dos anos, tem procurado desempenhar, com a sua natureza de confederação empresarial, de natureza transversal e transsetorial, uma vez que as PMEs se encontram em todos os setores de atividade e sabemos que são não apenas a esmagadora maioria das empresas em Portugal, é um tecido empresarial muito constituído por PME, mas que, além disso, têm, quer em termos de volume de emprego, em termos de representatividade setorial, e também em termos de capilaridade do emprego, uma presença em todo o território nacional e, portanto, queríamos sublinhar este facto, porque, enfim, evidentemente as grandes empresas estão muitas vezes concentradas em algum espaço geográfico, não é isso que acontece com as PME, que cobrem, de facto, todo o território nacional e que garantem emprego em todos os territórios, de diferentes densidades, de diferentes naturezas. Mas e já agora queria também sublinhar o facto da CPPME ter, além da questão que aqui nos traz, e à qual aludirei também rapidamente, a CPPME não tem deixado de, independentemente dos mecanismos de representação da sua presença ou não, em alguns órgãos de diálogo social, tem sabido, ao longo do tempo, não apenas pugnar pelo interesse dos seus associados, como tem trazido a diferentes grupos parlamentares, e o PS inclui-se nesses grupos parlamentares, um conjunto de preocupações e de reivindicações que, enfim, entende melhor defenderem os seus associados e as empresas com as características que representam. Sobre a questão do que aqui vos traz, e que é uma questão que sabemos que é da maior delicadeza e que compreendemos a importância que ela tem para uma entidade, para uma confederação como a CPPME. Enfim, o enquadramento, penso que todos o conhecemos, os senhores também o frisaram do vosso ponto de vista, a intervenção que me precedeu deixou também elementos muito relevantes. O SES, de facto, tem este enquadramento legal, tem já um pouco mais de 30 anos, tem uma dimensão e uma dinâmica de representatividade que todos também compreendemos que tem que existir, o que não significa que não possa existir margem para discussão e, naturalmente, também de quem não se sente representado nas regras atuais e no modo como essas regras têm sido aplicadas. Portanto, há aqui uma dupla dimensão. Uma são as regras que existem, outra dimensão é a interpretação e, no fundo, a dimensão processual que faz com que elas vão ou não sendo cumpridas. E, já agora, dentro do Conselho Económico e Social, o Conselho já tem esta posição há muito tempo. Uma coisa é a Comissão Permanente de Concertação Social, que tem uma natureza específica, e outra é o órgão mais alargado, que é o SES. Percebemos que intentaram ações judiciais para, de alguma forma, tentar pôr cobro àquilo que entendem ser uma injustiça e até, eventualmente, uma ilegalidade nas últimas rondas de eleição de nomeação para o próprio Conselho Económico e Social. Gostaríamos, se fosse possível, que nos fosse dado conta do andamento destas iniciativas processuais e no que elas vierem a resultar, porque isso também é importante para nós percebermos o que é que está a acontecer em termos de cumprimento da lei, mas, para além disso, faço também minhas as palavras da deputada Paula Margarido no que diz respeito a eventuais sugestões que tenham para afinações, mudanças da própria lei, até porque, recordo, há aqui um ciclo de oportunidade que parece aberto, no sentido em que o novo Presidente do SES, o Dr. Luís Pais Antunes, anunciou a vontade que aliás já vinha também do seu antecessor, de alguma forma repensar algumas dimensões do funcionamento do SES e, portanto, poderá haver aqui alguma margem para, no âmbito dessa reflexão, ter aqui melhorias e afinações, como digo, nos modelos de representação que estão presentes. Obviamente que isto será toda uma lógica de conjunto, é uma discussão que será sem dúvida complexa. As preocupações da CPPME, outras entidades também as têm noutras áreas de atividade em Portugal e, portanto, serão tudo questões que, naturalmente, o novo Presidente do SES e os diferentes partidos terão de ponderar. Em qualquer caso, e uma vez que houve essa impugnação, se é que assim posso dizer, judicial de mandatos anteriores, gostaria também de perguntar se com o novo Presidente do SES tem havido alguma interação, enfim, neste momento, como é que está a decorrer esse processo. Finalmente, e estando a concluir também o meu tempo, estando fora do âmbito da audiência que foi pedida pela CPPME, eu não gostaria de deixar de perder a oportunidade de ter aqui os senhores neste momento de debate do Orçamento de Estado,
e perguntar, do vosso ponto de vista, se há alguma questão que queiram, nesta altura, levantar acerca do Orçamento de Estado, acerca de discussões, por exemplo, como as do IRC ou outras, que gostassem de sinalizar como sendo relevantes ou menos relevantes, sem querer tomar o tempo e sem querer extravasar o âmbito desta audiência, mas creio que seria também um desperdício ter-vos aqui presentes neste momento específico, em que estamos a poucos dias de iniciar o processo de especialidade, sem ter também esta oportunidade de ter este diálogo convosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao deputado representante do Partido Chega, deputado João Ribeiro. Faz favor. Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a si, cumprimento os meus colegas deputados e cumprimento especial ao Sr. Presidente da Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas, o Dr. Jorge Pisco, e à sua assessora, a Dra. Sara Laranjeira, e um agradecimento por estarem aqui hoje e expressarem o vosso descontentamento com esta situação no SES. Eu gostava de frisar que as micro, pequenas e médias empresas representam uma grande parte do tecido empresarial português, e principalmente eu, que sou do interior, no interior do país, o que temos realmente são pequenas e médias empresas. As grandes empresas muitas vezes não chegam ao interior do país, daí a importância no Conselho Económico e Social termos representado de forma mais heterogénea todo o tecido empresarial português, e isto seria uma maneira de conseguir conciliar essa situação. Aquilo que o Chega acha é que realmente o problema que vocês põem aqui é um desvirtuamento do SES, ou seja, ele devia ser um órgão consultivo que tivesse uma maior abrangência a nível nacional, e desta forma acaba por não ter. Tem muitas cabeças, mas muito poucas ideias, ou seja, acaba por ficar um pouco afunilado. Aqui as perguntas que eu gostava de colocar, e no sentido de conseguir ultrapassar este problema, é se realmente, na vossa opinião, a lei está bem feita e existe uma violação da lei, que tem ações já colocadas em tribunal, se existe uma violação da lei, se ela fosse cumprida, não haveria este problema que se está a colocar aqui, ou se realmente a lei pode estar ou de difícil interpretação, ou de dúbia interpretação, ou mesmo errada, e que já teríamos que corrigir para colmatar este problema, porque eu acho que é todo o interesse nós termos os órgãos a funcionar para aquilo que foram criados, porque aquilo que dá a ideia, e o problema que vocês puseram aqui, é que houve uma eleição que não serviu para nada. De certa forma, há uma eleição e depois parece que há um poder de veto sobre a eleição que foi feita anteriormente. Isto até democraticamente é um bocado curioso, e realmente aqui a questão principal, que é aquilo que nós podemos ajudar, é perceber se a lei está bem e se pode ser mudada. Não vamos estar nós a interferir diretamente no órgão, como é óbvio, e também reforçar aquilo que já foi dito antes de mim, se já houve algum processo que transitou, já houve uma decisão final, qual é o trâmite, ou se houve alguma decisão intermédia e, entretanto, houve recurso ou não, ou se realmente, também, infelizmente, temos a nossa justiça, que também é um problema que as micro, pequenas e médias empresas passam, que é a lentidão da justiça. Se também aqui a justiça não está a ajudar novamente, as empresas já são prejudicadas com a lentidão da justiça, e agora a Confederação também é prejudicada por lentidão da justiça, e andamos aqui, de certa forma, a empurrar com a barriga um problema. E, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, e daria agora a palavra ao deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Senhores Deputados, eu começo por agradecer o facto de já ter sido fornecida a intervenção inicial, que é de grande utilidade para todos nós. Eu gostaria de saudar a Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas Portuguesas, e, sobretudo, agradecer por ter vindo colocar ao Parlamento a questão da representação de um universo tão importante como este, e com uma importância extraordinária que tem. Eu creio que, como notas prévias, é justo salientar que o PCP valoriza muito as problemáticas das micro, pequenas e médias empresas, e, aliás, tem, ao longo do tempo, um conjunto muito vasto de propostas visando este universo. Este universo, de facto, representa mais de 1.200.000 microempresas, isto é, mais de 96% das empresas portuguesas que empregam mais de 1.800.000 trabalhadores. Estão também neste universo perto de 43.000 pequenas empresas, que representam
3,3% do tecido empresarial, e 6.600 médias empresas. No conjunto, empregam mais de 3.300.000 trabalhadores, isto é, 77% da força de trabalho empregue nas empresas não financeiras. E respondem, no seu conjunto, por mais de 60% do volume de negócios. Por si só, estes números dizem muito da importância que as micro, pequenas e médias empresas representam na nossa economia, na sociedade portuguesa. E é justo, neste quadro, salientar a importância da própria Confederação que aqui nos veio falar hoje. Esta Confederação já existe há quase 4 décadas, tem implantação nacional, tem implantação nas regiões autónomas, nos distritos e até tem uma implantação de base conselhia, o que é uma singularidade digna de ter em conta. Desenvolve uma atividade muitíssimo diversificada por todo o país e também extensa e aos mais variados níveis, junto do Governo, dos organismos governamentais e do Parlamento. E ainda há pouco o Partido Socialista perguntava que propostas é que esta Confederação tem para o orçamento, pois foi entregue há pouco tempo aqui um conjunto de 2 documentos muito interessantes, um relativo às ideias para o orçamento e outra as propostas para a legislatura, o que diz muito justamente da importância desta Confederação. Mas tem também trabalho junto das autarquias e muitas outras entidades, a atividade de natureza empresarial e de formação, participação em feiras, debates, etc. E os seus documentos demonstram, de facto, um profundo conhecimento da realidade das micro, pequenas e médias empresas, mas também da economia, da sociedade e do território. Quanto ao objeto desta audiência, pertinente, eu gostaria de salientar que, vistas as coisas, a Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas Portuguesas deve ter lugar no Conselho Económico e Social por direito próprio e por mérito da sua atividade, e que é justa a pretensão de ocupar um dos 8 lugares previstos para as associações de âmbito nacional. E salientar que, tendo havido 7 candidaturas para 8 lugares, por definição e sem nenhuma margem para discussão, me parece evidente que esta Confederação deveria estar automaticamente representada no Conselho Económico e Social. Ora, esta situação tem de ser resolvida. Não o foi, pelos vistos, nos termos do previsto na lei do SES. A pergunta que se impõe fazer e que de alguma maneira foi feita já por outros senhores deputados, como é que se resolve este problema e se sim ou não seria útil designadamente alterar as normas relativas à composição do SES e em particular do seu plenário e diria mais, que formas concretas no plano legislativo devem ser encontradas para contrariar esta, pelo visto, sistemática ação de bloqueio à integração desta Confederação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra novamente ao Presidente da Direção, Jorge Pisco, para a intervenção final. Obrigado. Senhores deputados, começando por responder a algumas das questões que aqui foram colocadas, dar nota de que nós temos procurado, ao longo destes 40 anos, quase 40 anos de vida da Confederação, em todas as legislaturas a Confederação tem apresentado a sua candidatura ao SES. E em todas elas esta situação se repetiu sistematicamente.
E temos tido com os presidentes do SES um diálogo permanente, se calhar mais, nos últimos anos, um pouco mais próximo. Também, no caso concreto do atual Presidente, logo após a sua tomada de posse, e ainda não tinha decorrido a própria candidatura não tínhamos apresentado a candidatura para este mandato, tivemos uma reunião com o Sr. Presidente, no qual lhe transmitimos as nossas preocupações face àquilo que se passava anteriormente. Pronto. E o Sr. Presidente também teve a ocasião de nos transmitir a sua opinião relativamente a tudo aquilo que se tem passado e o que se viria, e qual a sua opinião relativamente a esta questão da lei. E tal como dizemos aí na nossa intervenção, ou seja, os sucessivos presidentes acabam por remeter para a questão da lei e para a Assembleia da República e para os seus deputados a necessidade de alteração, porque dizem que a lei tem 30 anos, a lei enferma de um conjunto de irregularidades que não estará já adequada à realidade atual, mas no caso concreto não é a situação que se verifica em relação a este caso concreto do setor empresarial, não é essa a situação que nos traz. Pronto, nós temos, independentemente, como eu costumo dizer, as reuniões correm sempre muito bem, mas depois os resultados são sempre diferentes daquilo que nós temos. E, na realidade, nos dois anteriores mandatos, apesar das reuniões terem corrido muito bem, do Sr. Presidente ter visitado a Confederação, de ter-nos dado a sua opinião sobre tudo aquilo que se passava, a verdade é que depois os pareceres e aquilo que veio a acontecer levou a que a Confederação tivesse levado a pôr duas ações em tribunal administrativo, um em Lisboa e outro em Almada, e que estão a decorrer. Dar apenas nota disto, que é o SES já foi por 2 vezes notificado para apresentar dados relativamente a esta nossa pretensão e nem tão pouco se dignou a responder. Ou seja, isto é, quanto a nós, grave do ponto de vista da resposta do SES, porque nem respondeu às notificações feitas pelo Tribunal. Ou seja, esta é uma postura, independentemente daquilo que é a lei, ou seja, é o SES que não responde ao Tribunal às notificações que lhe são feitas perante uma situação que lhe é colocada. Isto é a realidade pura e crua. E é esta a situação que nós estamos a verificar, ou seja, e relativamente à de Almada, porque não é de Lisboa, em relação ao Tribunal de Almada, que é a última ação que colocámos, não respondeu ao Tribunal. Esta, para respeito aos seus deputados. Relativamente a esta nossa... depois, temos esta situação que é caricata, que é as 4 confederações, que é assim, que fazem parte do Conselho Permanente, não é? Sucessivamente obstaculizam a entrada de outras confederações, mas nos últimos 2, 3 mandatos criam esta figura que não está em lado nenhum, mas que dizem o seguinte: bem, nós queremos os 8 lugares e a CIP diz, bem, mas nós cedemos o nosso lugar rotativamente à Confederação da Construção e Imobiliário. E o Presidente do SES aceita e acata esta situação. Isto não faz parte da lei, Srs. Deputados. Ou seja, e há uma quinta que, não sendo por consenso da reunião, há uma quinta confederação que, sendo candidata, entra porque as outras 4 confederações acham por bem que ela deve entrar, porque a rotatividade que uma delas vai anualmente dando o seu lugar, um dos seus 2 lugares. Ou seja, isto não nos parece que seja a forma correta, porque vai obstaculizando não só os restantes membros, as restantes candidaturas que aparecem. Pronto. Neste momento, nós não temos ainda qual é o parecer do Presidente do SES relativamente à candidatura deste ano. Ele ficou porque vai
ter que dar o seu parecer, vai ter que ouvir o Conselho Permanente, mas tudo se encarreira para que esta seja a decisão novamente que temos em cima da mesa. E aquilo que está é que a lei, aquilo que diz, é que dos 8 lugares, 4 são sempre permanentemente das 4 confederações que fazem parte do Conselho Permanente. Então, se eles já fazem parte do Conselho Permanente, que estão 4 lugares, os outros 4, eles querem ocupá-los. Por isso, quem quer que seja que se candidate, fica sempre excluído, porque eles são sempre os outros 4. E esta aqui é a realidade que nós temos. Por isso, aquilo que a lei terá que ser alterada é que não pode permitir que eles ocupem os outros 4 lugares. Se eles já têm por lei, por direito, os 4 lugares, porque fazem parte do Conselho Permanente, não podem ocupar, porque há outros candidatos, os outros 4 lugares. Depois temos a outra situação, que é... E isto é um poder de veto das 4 confederações, que sistematicamente vetam em termos daquilo que... Ou seja, não vale a pena haver reuniões para consenso, porque nunca chegamos a consenso nenhum. Ou seja, quando vamos às reuniões, é só para nos sentarmos lá, dizermos bom dia, como estão, bem, muito obrigado, tal, senhores representantes. Mais, senhores deputados, o atual Presidente fez posso chamar-lhe uma gracinha, se assim me permitem, nesta reunião, que foi, ouvidas as confederações, fez um exercício que era perguntar às confederações presentes se estariam disponíveis, perante este figurino, de estarem disponíveis, as que ficavam no próprio plenário estariam disponíveis para ouvir as restantes confederações. E as 4 disseram que não tinham interesse nenhum em ouvir, porque elas próprias representavam o tecido económico nacional, por isso não tinham interesse absolutamente nenhum. E o representante da Confederação do Turismo tem a desfaçatez de dizer, bem, nós estamos aqui em bloco, como tal, nem temos discussão nenhuma para ter sobre isto. Senhores representantes, isto foi aquilo que se passou na reunião sobre a análise para... Isto é aquilo que se passa. E mais, quando se coloca a questão, se também a outra pergunta que o Sr. Presidente faz é se as próprias confederações estariam disponíveis, dos 2 lugares que cada um deles iria assumir, em disponibilizarem um deles a outras associações que são componentes dessas próprias confederações, porque normalmente quem assume é o Presidente da Confederação e um outro elemento, também aí ninguém esteve disponível a abrir mão para as outras associações que fazem parte dessas confederações. Ou seja, isto demonstra bem qual é o espírito corporativo que estas confederações têm relativamente ao seu funcionamento no SES. Isto para vos dizer, a nós nada nos move contra estas 4 confederações, absolutamente. Nós costumamos dizer, e o Sr. Deputado do Partido Socialista acho que frisou muito bem, estamos cá há 40 anos, independentemente de estarmos ou não estarmos no plenário do SES, não é por aí que nós trabalhamos ou deixamos de trabalhar, porque temos trabalho feito, continuamos a trabalhar junto das empresas, a trabalhar junto da Assembleia da República, das autarquias, dos nossos associados em defesa dos interesses daquilo que são as micro, pequenas e médias empresas. E como dizia o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, nós representamos 99,6% do tecido económico nacional. Quer não, ou seja, não precisamos de ter 99,6% de associados, contrariamente àquilo que as outras confederações dizem. Não, nós temos, não. Basta dizer isto, Srs. Deputados, e isto, costumamos dizê-lo isto alto e bom som. Os órgãos sociais da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas é totalmente constituído por micro, pequenos e médios empresários. E disto nos orgulhamos muito bem. E as outras confederações podem dizer que têm micro, pequenas empresas, mas não têm nenhum micro, pequeno e médio empresário nos seus órgãos sociais. Isto nós dizemos e afirmamos onde quer não. Relativamente ao que é que nós pensamos que deverá ser feito e que a Assembleia da República pode fazê-lo, pensamos que teremos todo o gosto em poder facultar aos seus deputados aquilo que foi aquilo que apresentámos em tribunal, seja no Tribunal Administrativo de Lisboa, no Tribunal Administrativo de Almada,
Não há resultados, como eu disse, não é? Em relação à questão da lei, é aquilo que eu vos disse, ou seja, nós pensamos aqui a alteração a haver, no caso concreto desta situação, é que quem está, as quatro confederações não deverão ter obrigatoriamente lugar cativo nos 8 lugares que estão no plenário. É isso. Muito obrigado, Sr. Presidente, e concluímos aqui esta... Já agora, Sr. Presidente, se me permite, Sim. eu relativamente ao Orçamento de Estado e em relação, os seus deputados perguntaram, mas é assim, nós tivemos reunião com cada um dos grupos parlamentares no início da legislatura, em que lhes entregámos a todos os grupos parlamentares as propostas para a legislatura, que é um documento que fizemos e que os grupos parlamentares têm na vossa posse, que se chama Legislatura 2004-2028 para o Desenvolvimento Económico e Social Nacional, propostas para uma economia sustentável e dinâmica, que são 40 propostas que nós entregamos a todos os grupos parlamentares e ao Governo, e também tem na posse de todos os grupos parlamentares e o Governo também as 10 propostas que nós apresentámos para o Orçamento de Estado e onde constam as propostas que a CPPME tem para o Orçamento de Estado e que tivemos a ocasião de discutir também convosco. E que tive a ocasião de poder distribuir neste caso. Muito obrigado. Muito obrigado. Concluímos aqui esta audiência. Os grupos parlamentares vão tomar a devida nota e terão as medidas que acharem por convenientes. Muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado, nós. Muito obrigado.